Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, a noite da esperança. Mas a gente sabe que esse vídeo fica disponível no YouTube, no canal da igreja. E assim, num determinado momento, a hora que você puder participar, assistir, ler a palavra de Deus e meditar e orar conosco, é sempre um momento especial. Não faça desse vídeo apenas algo que você vai assistir por curiosidade, mas que seja um momento devocional, um momento de oração e de intercessão. Nesta noite da esperança, nós vamos ler um texto que está no livro do Apocalipse. Este livro é muito importante para a vida da igreja e da igreja num período em que a igreja sofria uma perseguição muito grave e cruel do Império Romano e daqueles que também não aceitavam Jesus Cristo, a mensagem de Cristo. E este livro, esta carta do Apocalipse, tem uma mensagem poderosa de esperança para a igreja que estava enfrentando esse período de perseguição. Então sejam todos bem-vindos a esse momento de oração e meditação na palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, querido, adoramos ao Teu nome, pois reconhecemos e cremos que só Tu és digno de adoração. Adoramos o Teu nome, ó Pai, declarando que Tu és Senhor da nossa vida, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, e é também o Deus presente, Deus que conforta, consola, traz sabedoria e salvação para as nossas vidas. Obrigado, porque Tu és esse Deus amoroso, cuidadoso, é o nosso pastor. Recebe a nossa adoração. Nesta noite, ó Deus, estamos reunidos para meditar na Tua palavra. Ela é fonte de vida para nós, ela é alimento para a nossa vida, ela nos fortalece, ela fortalece a nossa fé, ela é palavra para o nosso coração no momento difícil da vida, nos momentos que enfrentamos, ela é palavra de conforto, consolo, ela é palavra de discernimento, de sabedoria. Nós agradecemos também pela Tua palavra e a Tua presença na nossa vida. E que todos aqueles que irão acompanhar a Noite da Esperança e que vão assistir em outro momento, acompanhar em outro momento, também seja abençoado por Ti, ó Deus, que esta palavra, este vídeo, ao entrar na casa das pessoas, possa ser sinal de bênção, de luz, de graça, porque Tu és esse Deus que nos abençoa e nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ler a palavra, então, um texto que está no capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7, é a carta, ou, se assim podemos dizer, o bilhete de João ou de Jesus Cristo, esse é o correto, de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Nós podemos dizer que este é um pequeno bilhete, mas o fato dele ser um bilhete não significa que ele tenha menos importância. É sim um recado, é sim uma palavra de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Sem dúvida nenhuma, este é o destinatário, aquela igreja. Mas essa palavra de Jesus é também para o nosso coração e para a nossa vida, e assim nós queremos olhar para esse texto. É interessante que Apocalipse, quando a gente ouve a palavra Apocalipse, quando a gente lê alguma coisa de Apocalipse, nós criamos, assim, de certa forma, aquela sensação de que Apocalipse é destruição, é final dos tempos, é catástrofe, as coisas caóticas, né? Mas Apocalipse tem uma mensagem poderosa de esperança para o povo de Deus, para a igreja de Cristo Jesus, principalmente para a igreja primitiva que estava vivendo esse tempo, estava sofrendo uma perseguição do Império Romano, dos judeus que não aceitavam Jesus Cristo como Messias, e havia uma perseguição, e a igreja estava sofrendo, pessoas estavam sendo executadas, algumas jogadas no Coliseu Romano para que as feras pudessem tragar, e este livro é escrito para esta igreja, para aquele povo, naquele momento, e é também para nós, porque também nós enfrentamos tempos difíceis. O livro do Apocalipse, ele tem uma característica própria, porque ele é um livro dentro do estilo profético, e o livro profético, ele tem uma estrutura que ele traz uma mensagem de denúncia do pecado, né? O Senhor Jesus, ou o próprio Deus no Antigo Testamento, com os textos proféticos, ele traz uma mensagem de denúncia ao pecado em que o povo está cometendo, que as pessoas estão cometendo, e chama à conversão. Esse é o propósito. Deus não apenas denuncia, mas Deus denuncia e chama à conversão. Denúncia do Senhor tem o propósito de corrigir a nossa caminhada, de corrigir a nossa vida. É também mensagem de resistência, de perseverança diante das lutas, das dificuldades. No mesmo capítulo, o verso 10, nós vamos ter uma expressão muito forte da palavra de Jesus Cristo, dizendo: "Sê forte, dar-te-ei a coroa da vida, sê forte até a morte." Nós devemos perseverar, nós devemos ser resistentes, né? E essa força, sem dúvida nenhuma, vem do Senhor diante das adversidades, diante das lutas e da esperança em Cristo Jesus. Porque o grande personagem do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, é aquele que venceu a morte, aquele que está no trono, aquele que reina, aquele que é soberano e aquele que vai voltar para salvar, para consumar os séculos, consumar a sua obra e para buscar aqueles que pertencem. Então, é mensagem de esperança para nós. Agora, especificamente, esse texto que nós lemos é o Senhor Jesus falando com a igreja de Éfeso, e a primeira mensagem que chama a nossa atenção nesse texto é o Senhor Jesus dizendo: "Conheço as tuas obras." O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe o que nós enfrentamos, e o Senhor tem o poder de conhecer o nosso coração. Ninguém tem o poder de conhecer o nosso coração, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe daquilo que nós intencionamos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos. O Senhor nos conhece, e essa é a primeira mensagem: conheço as tuas obras. E o Senhor Jesus chama atenção para a obra que Éfeso está realizando. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, e sei que você resiste aos falsos profetas. Preste atenção no verso 2. Olha só o que
João registra, né, mensagem do Senhor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os que achaste, e os achastes mentirosos. Quando eu leio isso é incrível, mas não tem como a gente não pensar na nossa realidade, no nosso tempo, né? Estamos aí, tantas pessoas dizendo serem pastores, apóstolos, servos de Cristo Jesus, mensageiros de Deus, mensageiros de Cristo e etc., né? E já naquele tempo, nos primeiros séculos da igreja primitiva, a igreja já estava enfrentando esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que queria ser reconhecido como filho de Cristo, como filho de Deus, mas para alcançar benefícios próprios e não servir de maneira correta. E Éfeso estava atenta a isso, estava de olhos abertos, ouvidos atentos para identificar quem dizia que era, mas na verdade não era, era hipócrita, era mentiroso, só queria usar o nome de Deus, mas não queria realmente servir a Deus de todo o coração, de toda a alma. E aí, Éfeso, o Senhor diz: conheço as tuas obras e sei que você é perseverante, que você é resistente e que você trabalha para cuidar da sã doutrina, da doutrina correta, da palavra de Deus, e não se deixa iludir, enganar por mensagens e propostas que não são do Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que nesse mesmo contexto nós vamos ler em Gálatas Paulo dizendo que, olha, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, olha aí como estavam as coisas. Havia sim naquele tempo falsas doutrinas, falsos pregadores que queriam seguir no mesmo caminho ou se aproveitar do nome de Cristo, do poder de Cristo, da fama de Cristo, mas não queriam seguir Jesus Cristo de maneira correta, íntegra e de coração. Então esta igreja é zelosa. E isso é um aviso para nós também. Nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos enganados com as falsas doutrinas e os falsos pregadores de hoje. A gente precisa tomar cuidado para não criar nenhum tipo de preconceito contra as pessoas, mas nós temos que estar atentos para não sermos enganados, porque se não é verdade, é mentira, e a mentira pode destruir, pode atrapalhar a nossa caminhada, e hoje há muitas pregações, há muitos falsos profetas que pregam um Jesus Cristo que não é o Cristo, não é o Jesus de Nazaré, não é aquele que se sacrificou por nós, não é aquele que expressa o amor imenso e grandioso de Deus em todas as situações. Essa é a grande diferença. É o grande amor de Deus que tem que reinar nos nossos corações, na expressão, na vida de todos aqueles que seguem ao Senhor. E a gente percebe uma outra característica, quando Jesus diz: conheço as tuas obras, ele diz também: conheço o teu labor, conheço o teu trabalho, conheço a tua dedicação, conheço o teu zelo e conheço a tua perseverança. Era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Era uma igreja que estava sendo colocada à prova. E assim nós somos também provados dia a dia, né? Com coisas boas, com coisas ruins, porque às vezes as coisas que parecem ser boas, melhores do que aquilo que a gente quer para a nossa vida, mas não é a vida que Cristo quer para nós, né? Teologia da prosperidade, teologia do pensamento positivo, que você não tem sofrimento, você não tem dor, você não tem enfermidade, que são mentiras e que são inventadas, e isso às vezes favorece, e isso enche templo, enche igreja hoje por aí, né? Não, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2 vai fazer esse registro: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A necessidade de perseverarmos na mensagem do Senhor, na mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não prega vida fácil e nem caminho largo, é o caminho estreito. Nós aprendemos isso da palavra de Deus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
A mensagem da palavra de Deus não inventa uma história, não inventa um mundo cheio, um mar de rosa, de mil maravilhas. O Senhor não esconde isso de nós, porque a palavra de Deus, nós vimos o quanto o povo de Israel sofreu, passou por situações difíceis, o quanto a igreja primitiva também passou por momentos difíceis. Mas o Senhor estava presente, o Senhor estava cuidando, o Senhor estava amparando, o Senhor estava ali junto com aquelas pessoas, e prova disso é a encarnação do Senhor Jesus, que veio para morrer em nosso lugar, né? Então, a igreja de Éfeso, junto com as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão registradas no Apocalipse, estavam enfrentando situações e era necessário perseverar, era necessário continuar firmes no propósito, no anúncio do Evangelho, na vida cristã, na vida que Cristo propunha e propõe para nós. Labor, perseverança, era o que Deus esperava de Éfeso. E é interessante que, se nós formos analisarmos, o texto está assim: o Senhor conhece o coração daquela igreja, o Senhor conhece aquelas pessoas, porque o labor, o trabalho difícil, o trabalho árduo, as lutas da vida, situações complicadas que nós enfrentamos, às vezes ela provoca em nós dor, sofrimento, e pode fazer da gente pessoas amargas, né? Pessoas prostradas, pessoas com o rosto fechado, pessoas que não sorriem. O sofrimento pode fazer isso com a gente, né? Então, a perseverar diante das lutas, das tribulações, pode fazer da gente pessoas que de repente transpareça esse semblante de pessoas que estão muito machucadas, muito feridas, pessoas amargas e sofridas. E aí a mensagem do Senhor: tenho contra você que abandonaste o teu primeiro amor. A mensagem do Senhor para enfrentarmos a perseverança é vivermos e realizarmos para o Senhor, e o amor deve ser o sentimento, deve ser aquilo que nos conduz. Porque se nós perdemos, e a vida dura, a luta, pode fazer da gente amarga, a gente perde o amor, a gente perde a alegria, né? E a mensagem de Paulo em Gálatas diz: fruto do Espírito Santo é a alegria. Eu tenho assim por mim que pegar o exemplo da história de José. José tinha tudo para se tornar uma pessoa extremamente amarga, extremamente rancorosa por aquilo que José do Egito passou. Foi vendido pelos irmãos, os irmãos pensaram em matar ele, foi para a casa de Potifar, ficou preso, depois foi enganado lá pela mulher de Potifar, foi preso, né? Viveu no cárcere. Olha, tinha tudo para falar assim: Deus me abandonou, Deus me deixou passar por essas coisas todas, se tornar uma pessoa amarga. José se tornou uma pessoa amarga quando teve a oportunidade, no final da história, que ele reencontra os seus irmãos, ele perdoa os irmãos, ele tem alegria. Inclusive os irmãos tinham consciência disso. José pode se vingar de nós, mas ele não se vingou. E aí a gente percebe que José não tinha o coração amargo, que José não ficou uma pessoa amarga pelas provações e lutas que ele enfrentou. E o zelo, o labor, o trabalho e as lutas que nós enfrentamos pode fazer isso de nós. E o Senhor diz para Éfeso: não esqueça o primeiro amor. E aí 1 Coríntios vai dizer que toda a nossa obra tem que ser feita como? Com amor. Então mesmo, e o próprio Paulo, né, vai dizer que eu tenho alegria nas provações, porque ele está trabalhando pelo Senhor, e a gente só vai conseguir compreender isso. Então o trabalho, viver a vida cristã, ser uma pessoa fiel, enfrentar as provações, enfrentar as lutas, às vezes o ódio das pessoas, o preconceito das pessoas, tantas situações que podem, isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque nós fazemos tudo para Deus. Vivemos em função do nosso Senhor. E nós devemos viver para o Senhor e fazer para o Senhor em amor. Tudo que nós fizemos para o Senhor, tudo que nós fizemos para a igreja, tudo que nós fizemos para todas as pessoas,
tudo o que fazemos, devemos fazer em amor. E o amor vai nos preservar, o amor vai guardar o nosso coração, não vai deixar que a gente se torne uma pessoa rancorosa. E aí, a pergunta que nós fazemos, o Senhor, a pergunta que nós fazemos, como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido? Você está amarga pela luta? Você tem sido fiel ao Senhor e viver a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor? Este era o recado, esta era a mensagem para a igreja de Éfeso e esta mensagem para a nossa vida. O Senhor conhece a nossa história, conhece a nossa obra, conhece a nossa vida, sabe aquilo que nós fazemos, como nós fazemos e sabe que nós precisamos do seu amor, da sua presença e assim nós devemos viver e caminhar como cristão no Senhor. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor transforme a nossa vida a cada dia. Vamos orar. Pai Santo, querido, obrigado por esse momento que nós lemos a Tua palavra. Ela é alimento que fortalece a nossa vida, que conforta, consola e traz sabedoria. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque na Tua palavra, na Tua comunhão, na comunhão contigo nós somos amparados, somos acolhidos, somos fortalecidos, somos renovados, somos transformados para viver cada dia mais como filhos e filhas e nesta vida, como filhos e filhas, honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado pela presença dos irmãos que estão acompanhando nesta hora, aqueles irmãos que ainda vão acompanhar, das pessoas que este vídeo, esta mensagem vai alcançar, que o Teu Espírito toque o coração, porque nós sabemos que a Tua mensagem, ela vai longe e o Teu Espírito toca a quem quer tocar e transformar, e nós pedimos isso. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos irmãos, aqueles que têm enfrentado provações, aqueles que têm enfrentado lutas, aqueles que têm sido zelosos e cuidadosos com a vida cristã, com a Tua palavra, com a Tua igreja, com o exemplo de cristão. Que o Senhor preserve, que o Senhor conforte, que o console. É nos momentos difíceis que nós somos provados, porque é naquele momento que às vezes a gente pensa em desistir, em abandonar a fé, abandonar a igreja por causa das lutas que estamos enfrentando. Cuida de nós, fortalece, nos dá esperança, perseverança, para que em todo tempo, mesmo nos tempos difíceis e dolorosos, possamos continuar firmes, confiados em Ti, ó Senhor e Salvador. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. E Deus abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser pro calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és